Olá, meus irmãos, é com muita alegria, com muito prazer que eu estou com vocês mais uma vez. Eu quero começar a partir de hoje uma explanação escatológica sobre Apocalipse, a revelação. Como bem sabemos, o livro do Apocalipse, ele é escatológico e profético. E por que ele é escatológico e profético? Trata-se do fim das coisas. E profético porque vários profetas falaram as suas profecias em relação ao livro de Apocalipse. Eu não vou citar todos aqui, mas posso citar alguns, como profeta Zacarias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, o profeta Isaías, profeta Joel e tantos outros falaram profecias com respeito aos acontecimentos finais. E a orientação que nós temos a respeito da palavra de Deus, e eu quero ler com vocês, da obrigação que nós temos de estudar este livro, capítulo 1 e o versículo 3. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem que aqui no início do livro da Revelação há uma recomendação que serão bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem as palavras deste livro, desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas. Já encontrei pessoas que dizem: eu não gosto do Apocalipse, eu não entendo, tenho medo. Todo cristão que almeja ardentemente a volta de Jesus, bem como o seu reino milenar, devem ler esse livro, ouvir as suas palavras e guardar tudo que está contido neste livro da profecia. É uma recomendação. Além dele ser um livro escatológico e profético, ele também é cronológico. Ele é uma sequência de coisas, desde o princípio até o final. A começar pelas cartas às igrejas. São 7 cartas. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª. Isto é uma cronologia, tá? Pois bem, e também é um livro, tem muitas coisas aqui que são simbólicas, coisas que são literais e coisas que são figuradas. O Senhor Jesus está usando uma simbologia, algo para simbolizar aquilo que é literal. Podemos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a mulher vestida de sol, trombetas, os selos, os cavalos e os seus cavaleiros, e assim por diante. E para você entender melhor, nós vamos falar aqui sobre as estrelas que estão na destra, na mão direita de Jesus.
As estrelas ali são simbólicas, elas representam os pastores daquelas igrejas, ou seja, os anjos daquelas igrejas. E os 7 castiçais também são simbologia, representam as 7 igrejas. Estou citando isso aqui para você entender que o livro de Apocalipse não é um livro para nós trazer uma mensagem evangelística. Não. Ele é um livro, é uma profecia escatológica, profética, cronológica, literal, simbólica e figurada. Então, nós temos que envolver tudo isso na realidade, na literalidade do livro da Revelação. E já aqui no capítulo 1, nós vamos encontrar já um assunto muito falado e pouco explicado, tá? E também se confundem muito as coisas. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 4, o apóstolo João, ele faz aqui uma dedicatória às igrejas que estão na Ásia. Vamos ver o que ele diz? Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ele começa com essa dedicatória, como ela diz. O que eu vou falar aqui, ele está dizendo, é da parte daquele que é, que era e que há de vir, bem como dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ele começa com essa dedicação. E da parte de Jesus Cristo, verso 5, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E que mais? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. E ele deixa aqui uma advertência. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele está falando aqui do cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 14, no versículo 3 a seguir. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui, o profeta
Zacarias já está falando da igreja que está voltando com Jesus, os santos. Quem são os santos? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e foram fiéis até o fim. Está aqui, ó. E com ele todos os santos contigo, ó Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Para os pós-tribulacionistas que querem provarem que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, eles estão redondamente enganados, porque não haverá arrebatamento no final da grande tribulação. Haverá sim ressurreição, porque assim que começar a grande tribulação, ou seja, os últimos 7 anos ou a última semana de Daniel, todos aqueles que quiserem confessar Jesus serão martirizados. Não sobrará ninguém com vida. Bem no primeiro período da grande tribulação, de 3 anos e meio, bem como no segundo período da grande tribulação. Não vai sobrar ninguém para ser arrebatado, mas sim, para a ressurreição, sim, haverá milhões e milhões de vidas, de todas as tribos e nações e povo e língua, cujo número ninguém pode contar. Então, para os pós-tribulacionistas que não acreditam no arrebatamento da igreja antes da tribulação, medite aqui, Zacarias capítulo 14 e o versículo 5. Está dizendo aqui para o povo judeu: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará a Zel, e fugireis assim, como fugiste no terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. E quando isso acontecer, então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. A igreja já está no céu, e ela volta com o Senhor Jesus. E isso também é confirmado lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, versículo 11. Para você compreender a profecia de Zacarias, no capítulo 14, e o verso 5, que ali diretamente aponta a igreja descendo com o Senhor Jesus, os santos, com ele. E agora aqui em Apocalipse 17, e versículo 11 a seguir. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora. E juntamente com a besta, estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes, que eu mencionei aqui agora, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. Aqui está a igreja, juntamente com Jesus, combatendo a besta e os 10 reis que receberão poder. No capítulo 17 de Apocalipse, aqui você encontra a igreja, precisamente no versículo 14. Então, é a mesma coisa que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, já mencionei com vocês, no capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até os mesmo que o transpassaram, aquele que crucificaram Jesus. E todas as tribos da terra se alimentarão sobre ele. Sim, amém. Esse versículo está em perfeita harmonia com Zacarias capítulo 14, verso 5 e bem como Apocalipse capítulo 17 e o versículo 14. Então, nós precisamos ir com muita cautela aqui. Se você tinha dúvida se a igreja subiria antes da tribulação ou se ficaria, já é motivo de sobra para você ter certeza absoluta que a igreja ela não ficará aqui para a grande tribulação. Já nesse capítulo 1, eu quero aqui tirar as suas dúvidas sobre o assunto trombeta do arrebatamento. Porque João agora, nesse capítulo 1 de Apocalipse, o verso 9 a seguir, ele vai ter a visão e ele vai contar a visão. Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 9 a seguir. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz. Ele ouve detrás dele, na sua retaguarda, uma grande voz. E essa voz era como de trombeta. Era uma voz cujo som parecia de trombeta. Mas essa voz falava, essa voz dizia alguma coisa. O que essa voz forte como de trombeta dizia? Dizia o seguinte: para João, o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Pois bem, quando João vira, ele tem uma surpresa. Versículo 12. Eu virei-me para ver quem estava falando comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É claro que é Jesus. Eu, o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre.
ele vê Jesus, está falando com ele. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois. Lembra do que eu falei, que o livro de Apocalipse ele é cronológico? Jesus está falando aqui, ó. E as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, vocês estão vendo aqui que as estrelas estão simbolizando os 7 anjos da igreja, os pastores, os anjos daquela igreja. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, os 7 castiçais aqui são simbólicos também, eles representam as 7 igrejas. Por isso que eu disse que é um livro cheio de simbologia. Agora, que nós podemos ver aqui, que João ouve uma voz como de trombeta. Era a voz que era como som de trombeta. Não era uma trombeta. Era o som. E esse som falava. João entendia. Que é justamente isso que nós acabamos de ler, que eram as palavras do Senhor Jesus como som de trombeta. E você vai lembrar comigo agora que assim a trombeta que está soando aqui não é literalmente um instrumento, uma trombeta. Não é. É a voz de Jesus. Então é simbólico. A trombeta aqui é simbólico, mas a voz é literalmente voz de Jesus. O som que era como de trombeta que falava com ele. Agora você vai lembrar da trombeta do arrebatamento. Agora nós vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 51 e 52. Quando Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ante a última trombeta. É a última trombeta. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima. Porque elas são trombetas de juízo, lá do Apocalipse. Aqui é a última trombeta. Se tem a última, porque teve uma outra primeiro. Concorda comigo? Então, essa trombeta aqui, ante a última trombeta, Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Então, essa trombeta aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, é o comando, a voz de Jesus. É o som dele que ecoará como trombeta. Não é literalmente uma trombeta, um instrumento, mas sim, é literalmente a voz de Jesus. E se tem a última, tem a primeira. Esta última aqui está chamando os mortos para a ressurreição. E os vivos fiéis à transformação. Comando de voz de Jesus, como de trombeta, ordenando aos mortos que ressuscitem incorruptíveis. E logo após os vivos sejam transformados em um corpo de glória. E é o que Paulo fala também
é em 1 Tessalonicenses que nós vamos ler. Mas não perca de vista a última trombeta. Que isso é importante, porque isso tem criado muita confusão e até polêmicas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Muitas pessoas não sabem porque o arcanjo aparece aqui. E nós vamos mostrar nesse vídeo ainda porque o arcanjo aparece aqui. Está na Bíblia. Eu estou falando tudo com base bíblica. Esse faz muita confusão. Não sei se é porque não estudam a Bíblia, não tem paciência, eu não sei dizer o quê, não estou aqui para julgar. Mas, certo é que aqui é mencionado o arcanjo. Veja bem, versículo 16 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Lembra que aqui é a trombeta de Deus. Lá em Apocalipse, a trombeta são 2 anjos. E os que morrerem em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui é mencionado também a trombeta. Lembra-se que lá no primeiro capítulo de Apocalipse, o Senhor fala com João com voz de trombeta. Aqui está falando que ele vem com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É mencionada essa trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 também fala ante a última trombeta. E eu disse se tem a última porque teve uma outra antes. Então vejamos bem, 3 coisas para nós resolvermos aqui. A trombeta de Deus já está como que praticamente esclarecida. E vai ficar mais claro para você a referência que eu vou ler daqui a pouco. Com a trombeta de Deus. Aqui é a voz de Deus. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Ele é o primeiro e é o último. É o comando da sua voz, dando ordem para a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Mas por que com voz de arcanjo? Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir hoje. Por que aparece o arcanjo aqui? Sabe por que aparece? Porque é assim que o Senhor Jesus, o arcanjo vem com voz de arcanjo, por quê? O Senhor tira a igreja. E esse arcanjo aqui é o arcanjo Miguel. E quem é Miguel? É o guarda do povo de Israel. Jesus tirando a igreja, o arcanjo Miguel assumirá o seu posto de guarda de Israel. Está na Bíblia, gente. É por isso que o arcanjo vem aqui com voz de arcanjo. Jesus vem com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Porque assim que o Senhor Jesus ecoar a sua voz lá dos ares, como fosse uma trombeta, ele tira a sua igreja. Os mortos ressuscitam. E agora, o arcanjo Miguel assume o posto que já era dele como o guarda de Israel. Está na Bíblia? Está. Então nós vamos observar 2 pontos para nós encerrarmos esse vídeo. Que falta aqui, que é a primeira trombeta, se essa aqui é a última, tem uma outra antes. Bem como também Miguel, o guarda de Israel. Vamos ver o que o profeta Daniel fala disso.
Daniel, capítulo 12. Meus irmãos, é maravilhoso estudar a Bíblia. É maravilhoso ter a revelação, porque não há confusão. Você me segue nesse canal. Acompanhe os outros vídeos, porque nós vamos falar coisas profundas com respeito a essas coisas do Apocalipse. E o nosso compromisso aqui é com a verdade, não é com religião, é com a verdade. Capítulo 12 do profeta Daniel, cujo tema é o seguinte: os últimos tempos, as palavras seladas. Versículo 1. E naquele tempo, que tempo? Tempo do fim. Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achará escrito no livro da vida. É por isso que o arcanjo desce com Jesus, porque Jesus tira a igreja, o arcanjo assume isso que o profeta Daniel está falando. Isso aqui, irmãos, é escatologia pura, limpa e fidedigna das profecias. Está aqui. Porque o arcanjo aparece descendo com Jesus, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Porque Jesus tira a igreja. E o arcanjo Miguel assume esse posto aqui, assume essa posição. E naquele tempo, vou ler de novo, Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo, que tempo? O tempo do fim, tempo de angústia para a casa de Jacó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Quem é? Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O povo de Israel. Porque não basta ser só judeu para ser salvo. Tem que estar o nome no livro da vida. É por este povo, o arcanjo Miguel será o guardião desse povo durante esse período tribulacional. Está aqui, irmão, claro, para quem quiser entender. Porque aqui fala dos dias da tribulação, o tempo do fim, o tempo de angústia que nunca houve, desde quando houve nação. Palavra de Deus revelada. Vamos saber por que, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, está dito, ante a última trombeta. Por causa dessa trombeta aqui, que está em Êxodo capítulo 19 e o versículo 9 a seguir. A leitura é um pouquinho extensa, mas você precisa aprender isso aqui, porque não tem como eu tirar um versículo do meio de dezenas, senão você não vai entender. Veja bem, quando tocou a primeira trombeta, quando ecoou o som da primeira trombeta. Êxodo capítulo 19, versículo 9 a seguir. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Verso 10. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia. Aqui Deus está anunciando o terceiro
dia. Os 2000 anos de tempo da graça e o terceiro dia, que é o início do milênio. Porquanto, no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Lembra que está escrito lá? E todo olho verá. Eis que eu venho com as nuvens, e todo olho verá. E todas as tribos e nações se lamentarão sobre ele. Lembra disso? E marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo, porque aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Veja bem, quem está ecoando como som de trombeta no monte? Olha aqui. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia. Estai prontos ao terceiro dia. A grande tribulação é a madrugada do terceiro dia. E não chegueis a mulher. E aconteceu ao terceiro dia, preste atenção nisso. E aconteceu ao terceiro dia, no terceiro milênio, depois de Cristo, ao amanhecer, início do terceiro dia, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte. Olha só, eu vou ler de novo, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. E ao amanhecer do terceiro dia, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, no monte, lá no monte, e um som de trombeta muito forte. Deus falava com Moisés como se fosse um som de trombeta muito forte, lá no monte. Aqui está, irmão, a primeira trombeta. Lá em 1 Coríntios 15, 50 e 52 é a última. Aqui é a primeira. E eu vou dar o significado das duas. Um som de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e em sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Versículo 19. E o som da trombeta ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, voz de trombeta. Por que tudo isso aqui? Deus desceu ao Monte Sinai, falou com Moisés que era para o povo se preparar, e que no terceiro dia, de madrugada, ele desceria o monte em uma nuvem espessa. Houve relâmpagos, trovões e uma nuvem espessa. E um som de trombeta muito forte.
Aqui Deus está convocando o povo para receber a palavra. E como que, escatologicamente e profeticamente, indicando o terceiro milênio, indicando o milênio. Porque aqui Deus convoca o povo através de um som de trombeta para receber os 10 mandamentos. Você vai ver isso aqui no capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos. Capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de ti. Então aqui Deus convocou o povo, o monte fumegando, um som muito forte de trombeta, houve terremotos, e Deus falava com Moisés através do som, como fosse um som de trombeta, e Moisés anunciava ao povo. Para que tudo isso? Para entregar os mandamentos ao povo de Israel, os 10 mandamentos ao povo de Israel. A primeira trombeta teve esse objetivo, convocando o povo para obedecer a palavra. Agora, a última trombeta está convocando o povo para o céu, convocando os santos, tanto gentios como gregos e judeus salvos, para saírem da sepultura, aqueles que já dormem, e os vivos para serem transformados, para subir ao céu. Pode observar isso aí. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a primeira foi no Monte Sinai. Aqui agora é nos ares com o Senhor Jesus. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então lá no Monte Sinai, a trombeta de Deus ecoou no monte. Deus falava com Moisés como som de trombeta. E Moisés transmitia ao povo. Deus entregando, convidando o povo para receber a sua palavra, os seus mandamentos. A última trombeta, o Senhor Jesus bradará dos ares, convocando o povo salvo, tanto vivo como mortos, para o encontro dele em uma nuvem, nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos continuando com coisas preciosas sobre o livro de Apocalipse, dando sequência na sua palavra, no livro da revelação. Você não pode perder isso, nenhum episódio, se você quiser entender da forma do Espírito Santo, com simplicidade, o livro de Apocalipse. Na medida da minha fé, eu estarei passando para todos vocês. Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, acione o sininho das notificações, compartilhe também. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.